Programa Ciro Santos Convida. Oi, gente! Olha só, 13 centímetros. 13 centímetros é considerado um tamanho de um pênis normal. Será que é isso mesmo? Hoje estamos aqui no programa Ciro Santos Convida com o Dr. Eudes. Muito obrigado por ter aceito o convite, Dr. Eudes, para falar sobre isso, sobre o preenchimento do pênis para aumento, sei lá, de repente alguém tem necessidade e se acha que eu tenho um tamanho padrão, 13, 14 centímetros, mas eu quero aumentar. Como é que é isso? Hoje existem vários tipos de procedimento, é isso? Sim. Para o aumento peniano. Vamos falar um pouquinho sobre isso, por gentileza? A câmera toda sua. Bom, na verdade, primeiramente agradecer o convite aqui para a gente falar de um tema que é tão importante, né? Tema que é muito tabu na saúde do homem. Então eu estava começando aqui antes de iniciar a nossa gravação, que hoje está muito em voga cuidar da saúde do homem, porque a mulher ela já cuida, ela já tem um cuidado maior. E o homem ele está vendo que ele precisa se voltar um pouco mais, porque o homem ele acaba procurando o médico só quando está doente. Exatamente. Ele não trabalha tanto na prevenção e a estética masculina ela está muito em voga hoje. Então, se a mulher pode cuidar da estética feminina, por que não o homem não cuidar agora? E hoje surgiram procedimentos como o preenchimento peniano com ácido hialurônico que veio realmente suprir essa demanda que os homens tinham, que era o tamanho do pênis. O homem se preocupa muito com isso, mas que a gente não tinha um procedimento seguro, um procedimento que você faz ali no próprio consultório, para aumentar principalmente a grossura do pênis. Então, o pênis para o homem ele tem um símbolo muito importante, né? O homem se preocupa muito quanto ao homem, mas até então a gente não tinha um procedimento que a gente possa estar realizando, e hoje realmente a gente tem esse procedimento que tem realmente agradado a muitos homens que me procuram. Tá, você falou agora em aumento do pênis, na grossura do pênis. O ácido hialurônico é o mais seguro. Sim, na verdade nós temos preenchedores definitivos, que é o PMMA, que na verdade já está em vias de proibição aqui no país. Exatamente isso que eu ia falar. Ontem mesmo passaram até nas principais nos noticiários, ontem até o Fantástico noticiou. Mas hoje em dia o preenchedor mais seguro é o ácido hialurônico, que é o que já vem sendo utilizado, né, tanto em procedimentos faciais, corporais, e é o que a gente utiliza para preenchimento peniano com excelentes resultados. Então, assim, esse preenchimento é só para a grossura do pênis ou para o aumento peniano também? Tipo, a pessoa tem 13, 14, 15 centímetros. Eu quero que meu pênis seja mais robusto, tenha 18 centímetros, por exemplo. Ele pode aumentar também ou não? Na verdade, até pode, né? Mas hoje em dia a principal procura é pela grossura. Né? Então, se a gente tem, vamos supor, um paciente me procura ali com 9 centímetros, a gente, num procedimento onde a gente coloca ali 10 ml de ácido hialurônico, a gente consegue ganhar ali 2 a 2,5 centímetros de comprimento, podendo chegar até 5, a depender da quantidade que a gente coloque. Tá? Então, esse produto ele fica ali no pênis ali em torno de até 18 meses, e aí nesse período, depois dos 18 meses, ele tem que reaplicar o produto. Então é reaplicado, tem que estar sempre fazendo manutenção. Sempre fazendo manutenção. Então assim, o ácido hialurônico, ele é não só pela grossura, mas ele também pode aumentar um pouquinho, né? Você falou em percentuais, né? Como é que é isso? Na verdade é o seguinte, existe gente, por exemplo, que quando está no frio, o pênis ele acaba entrando muito, né? Então é uma queixa, os pacientes... Banho frio é um problema sério. A principal queixa quando os pacientes chegam realmente no meu consultório é, por exemplo, não usar uma sunga, por exemplo, né? Então, às vezes, doutor, quando eu estou no frio, por exemplo, quando eu vou tomar um banho de mar, o meu pênis ele entra. Quando você aplica o ácido hialurônico, existe uma camada que a gente aplica, essa retração do pênis ela acaba diminuindo. Então é como se teu pênis no estado flácido ele acabasse ganhando extensão. Quando você estica o pênis, ele não ganha o mesmo de antes e após o preenchimento, mas ele melhora muito essa questão da retração. E é a principal queixa dos pacientes, principalmente no estado flácido. Né? Então, os pacientes às vezes têm vergonha de se trocar em público, no banheiro, ou às vezes de vestir uma sunga agora que está chegando o carnaval, por exemplo, né? Ou até mesmo de ficar ali na frente da própria parceria, de repente. Né? Então, a principal queixa é no estado flácido, porque tem pênis, por exemplo, que são pequenos ou menores, mas que ganham extensão quando estão eretos. E existe o pênis que ele já é grande e ganha pouco. Né? Existem duas definições, que é o shower e o grower, né? Então, existem esses dois tipos de pênis, mas realmente a reclamação geral é em relação ao estado flácido. E às vezes esse paciente ele procura para a própria satisfação pessoal.
Então, Zeus, a minha mulher nunca nem reclamou disso aqui, mas eu quero me sentir melhor comigo mesmo, né? Então, às vezes, acaba sendo muito essa questão da satisfação. Da mesma forma que é com a mulher. Às vezes, a mulher bota peito para se ver melhor, então para mostrar para a amiga que tá melhor. Então, assim, por que não agora um homem investir nesses procedimentos? Isso tem alguma coisa a ver ou tem algum perigo em relação à disfunção erétil ou não? Tipo, eu coloquei esse produto, meu pênis ficou top, ficou do jeito que eu queria. Mas pode ter algum problema na disfunção erétil ou não mexe em nada? Não, em princípio não mexe, porque a gente coloca numa camada que ela é acima dos corpos cavernosos. Os corpos cavernosos, só para vocês entenderem, são músculos que são responsáveis pela ereção do pênis. Então são eles que se enchem de sangue e a entrada desse sangue no pênis que faz com que a gente tenha um mecanismo da ereção, o pênis fique duro. Então a aplicação do ácido hialurônico é feita numa camada acima dos corpos cavernosos, então em princípio não é para afetar nessa questão da erétil. E a gente sabe, Ciro, que hoje as principais causas de disfunção erétil são as causas psicogênicas. Ou seja, é aquele homem que está com medo de falhar, é a ansiedade de performance. Hoje o estresse, ele realmente piora muito, não só as questões de libido, que é o desejo que o homem tem de transar, mas também ele fica com medo de falhar ali na hora H, ele fica com medo de ter relação, né? Enquanto que, na verdade, a relação é para ser uma hora de entrega, de prazer, sem cobranças. Exatamente. E essa cobrança, tanto da sociedade, do estresse, às vezes, do trabalho, do estresse do relacionamento, é que faz o homem a famosa brochada na hora. E outra coisa, você falou em brochada, existe uma coisa assim, tipo, se acontece de um homem ter uma brochada na hora, a próxima transa dele vai ser super perigosa, porque ele já vai com isso na cabeça. Meu Deus, será que vai funcionar? Será que não vai? Não acontece isso? É algo que depende muito, né? Então a gente sabe que todo mundo já broxou alguma vez na vida, todo mundo já não deu certo e tá tudo bem, gente. A gente não é máquina, né? Sim. O problema é que a gente coloca na cabeça que o homem, ele tem que ser máquina. Ou seja, a máquina ela não para de funcionar, então por que o homem não pode, por exemplo, ali na hora H, falhar? Então a gente tem que saber que as falhas elas acontecem com todo mundo. E se você falhar, você está com algum problema? Não, você é igual o teu amigo, sendo que ele não sai dizendo isso nas rodas. Agora, se essas falhas elas estão repetidas e elas estão interferindo nos teus aspectos de vida, aí sim é bom procurar um profissional antes mesmo de procurar soluções milagrosas na internet. Porque muitas vezes eu vejo os pacientes procurarem soluções milagrosas na internet, comprarem milhões de suplementos, usarem medicamentos que até podem trazer algumas reações adversas, para depois procurarem o profissional. Acho que essa ordem está invertida. Então, se realmente você está apresentando um problema para a ereção, um problema na tua relação, eu acho que o principal profissional a ser procurado é sim o urologista, idealmente um urologista que trabalhe com a parte sexual. Eu trabalho muito com disfunção sexual, a gente tem a clínica que chama Instituto Eudes Pinheiro, que realmente é referência na área, a gente tem toda uma equipe, eu não trabalho sozinho. Então lá a gente tem fisioterapeuta pélvica, a gente tem terapeuta sexual, que é uma psicóloga que trata essas questões sexuais para realmente trazer de volta a alegria que a vida sexual plena traz para o homem. Tá, voltando um pouquinho ao assunto do PMA. PMMA. PMMA. O PMMA foi proibido, tá? Mas muitas pessoas já o colocaram em várias, no rosto, no corpo e tal. E ao longo dos anos, ele vem a dar problema, sim, né? Sim. Inclusive eu conheço as pessoas que inclusive colocaram o PMMA no pênis, sim, onde deu problema. Isso é normal dar problema? É perigoso ou foi um caso à parte? Não, é perigoso. Eu vou te falar um caso que aconteceu comigo há mais ou menos 6 anos atrás. Veio um empresário para mim me procurar lá do norte, de Roraima, se eu não me engano, e ele colocou o PMMA, e o PMMA, só para você ter noção, ele é um plástico, tá? Então ele é um plástico que você coloca. Se der alguma coisa errada, você tem que tirar. Então eu tive que abrir o pênis do paciente. E quando eu fui tirar o produto, não é só eu chegar lá e puxar. Ele fica aderido aos tecidos, então eu tive que entrar junto com o cirurgião plástico, né? Então, existem 5 complicações de infecção, de migração do produto, diferentemente do ácido hialurônico. Se der algum problema lá no ácido hialurônico, existe um antídoto, que é uma enzima,
que eu vou lá, injeto e eu dissolvo o produto. Ah, Ou ok. seja, ele é um produto, além de ser amplamente utilizado, obviamente que a gente tem que olhar a marca desse produto, não pode ser qualquer produto e não pode ser qualquer profissional. Então eu vejo que hoje tem muita gente se metendo a fazer, por exemplo, preenchimento peniano sem conhecer a anatomia do pênis. Então, poxa, além de eu ter toda a minha formação como médico, eu sou cirurgião, sou urologista e me dedico a isso há quase 20 anos. Então é diferente, por exemplo, de você pegar um profissional não médico e querer fazer um procedimento desse e outra não saber tratar as complicações. Porque isso aconteceu, graças a Deus nunca peguei nenhuma complicação mais séria, mas se eu tiver qualquer complicação, eu sei tratar, porque primeiro eu sei operar, eu conheço Você tudo a sabe, anatomia. como você disse, se der algum problema, eu tenho como tirar esse produto, é Sim, isso? sim, sim. Então isso é muito importante, assim, é importante a gente saber para quem a gente está dando o nosso bem maior, que é a nossa saúde, né? Na saúde. Agora, é o seguinte, vamos tirar uma dúvida com o pessoal de casa, que é uma dúvida minha também. Tem alguma coisa a ver a disfunção erétil com a colocação do produto ou não? Tipo, você vai colocar o produto apenas por uma questão física, eu quero me sentir mais bacana, eu quero que o meu pênis seja legal, ou você colocando, você tem uma disfunção erétil, tá? E eu vou colocar esse produto e vai resolver. Tem ou não tem nada a ver uma coisa com a Às outra? vezes tem, porque muitas vezes o paciente tem um problema com autoestima. Sim. E a autoestima, ela ocasiona muitos problemas psicológicos. Então, eu vou te dar só um exemplo. Tinha um paciente que me procurou que ele não estava mais saindo de casa, porque ele achava que as pessoas na academia estavam olhando para o pênis dele, então ele não estava mais nem se relacionando com ninguém. Meu Exatamente por achar que as mulheres olhavam para o volume ali do pênis dele e não queriam nada. Então isso já gerou realmente um problema psicológico. Então se um procedimento que a gente faz, que não é um procedimento invasivo, vai melhorar a questão da autoestima e vai melhorar a questão psicológica, acho que está valendo. Mas assim, uma coisa que eu sempre ofereço para os meus pacientes é esse cuidado multidisciplinar. Então, principalmente as questões psicológicas e de uma terapeuta sexual são muito importantes quando a gente realmente quer tratar, porque hoje também o tratamento da disfunção erétil, a gente sabe que foi revolucionado com o uso, dos medicamentos, então, do Viagra, da Tadalafila, do Cialis, que hoje são remédios que vendem sem prescrição médica e vendem a rodo e muitas vezes sem indicação. Mas é importante a gente realmente tratar a raiz do problema, porque se eu te dar, por exemplo, um remédio desse, você vai ter uma ereção legal, mas você não vai estar tratando a tua ansiedade. Então, muitas vezes, o jovem ele tem acesso a esses medicamentos de uma maneira muito fácil, hoje o medicamento ele é muito acessível, Sim. mas muitas vezes ele desenvolve uma ansiedade tamanha que vai se acumulando, que até mesmo usando a medicação ele não consegue ter ereção. Aí que ele vai bater no meu consultório. Sabe? Então eu acho que a ordem está invertida. Isso pode viciar? Na verdade, viciar não seria tanta palavra. Ele pode ocasionar uma dependência psicológica. Tá. De que você só vai conseguir ter uma relação se você tomar aquele medicamento. E a tendência é que, como essa ansiedade aquela acaba aumentando, acaba que esse paciente ele vai precisar de doses até maiores para poder. Então, eu já peguei, por exemplo, gente com 24 anos Meu Deus. que já desde a primeira relação sexual já passou a utilizar o Tadalafila. Eu já peguei paciente que, por exemplo, com 25 anos que nunca tinham conseguido penetrar, porque a ansiedade era tamanha que ele passou a usar remédio que você injeta no pênis para ficar com o pênis duro. Que é um tratamento, né? Então, existem basicamente 3 tratamentos. Tratamento de primeira linha, que são as drogas orais, então Tadalafila, Sildenafila, Viagra. Tratamento de segunda linha, que é a injeção intracavernosa. E o tratamento de terceira linha, que são as próteses penianas. Aí já é para um paciente que realmente não responde nem o tratamento de primeira linha, nem de segunda linha. E aí a gente vai para prótese. Por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia para câncer de próstata. Só um minutinho, eu vou falar sobre isso logo após o comercial, que é justamente sobre isso, sobre câncer de próstata, o que causa o problema no pênis, que realmente não tem ereção. Mas vamos aguardar o comercial, porque o papo tá demais e eu tenho certeza que vocês em casa vão ficar super interessados. Então, agora que Ciro Santos convida, volta já já. Ciro Santos convida a volta e vamos continuar esse papo, que agora tá... Cada hora tá ficando mais interessante. É um paciente que teve câncer de próstata.
tá? Automaticamente ele vai influenciar na ereção, certo? O que você indicaria mais? Uma prótese, um tratamento? Como é que é feito isso? Isso eu estou perguntando, inclusive, porque eu tenho um amigo, um irmão, que falou para mim, você vai entrevistar, passa a pergunta para mim, passa a informação, que eu estou completamente na dúvida. Como é que é isso, doutor Eudes? Bom, eu vou primeiro explicar para o pessoal por que o câncer de próstata, a cirurgia para o câncer de próstata, ela mexe com os mecanismos da ereção, né, e também da parte miccional, da parte urinária, tá? Então, imagina que a próstata é de minha mão, do lado da minha mão passam feixes vasculonervosos, feixes são nervos, né? Sim. Então, a gente faz esse procedimento de retirada completa da próstata e das vesículas seminais e a gente acaba lesionando esses nervos que são responsáveis pela ereção. Certo. Em muitos casos, a gente realmente tem que a parte erétil, a parte da ereção, ela é afetada. E a gente sempre segue, né, o tratamento com tratamento de primeira linha, segunda linha e terceira linha. Tratamento de primeira linha são os comprimidos, né, então tadalafila, sildenafila e outros no mercado. Tratamento de segunda linha são as injeções e tratamento de terceira linha são as próteses, né. O que é que a gente tem de novo hoje no mercado? A gente tem uma máquina lá na clínica que chama ondas de choque. É um tratamento realmente inovador, é um tratamento que você encontra poucas máquinas aqui no país, é uma máquina alemã que a gente tem. E a gente também potencializa o uso dos medicamentos orais. Então a gente faz uso dessa máquina, terapia com ondas de choque, Sim. faz as medicações orais e também faz fisioterapia pélvica. O que é a fisioterapia pélvica? É uma fisioterapeuta que trabalha com a musculatura dessa região pélvica. Tá. Exatamente para que ele melhore tanto os mecanismos de continência urinária, para ele não ficar perdendo urina, como também melhore a questão erétil. Alguns pacientes respondem, outros não. Quando não respondem, a gente vai para a segunda linha de tratamento, que é a terapia intracavernosa, ou seja, eu ensino o paciente a injetar um medicamento que vai fazer o pênis dele ficar duro na hora da relação. E ele pode ficar até com 4 horas de ereção. Então, Eita! Então, eu tenho alguns pacientes, obviamente depende muito da habilidade do paciente. Então, você imagina um paciente idoso lá de 75 anos fazer isso, é bem complicado. Mas hoje, realmente, como a gente vê pacientes com 75 anos muito bem, então tem muitos pacientes meus que aplicam. Mas, realmente, quando nem dá certo a terapêutica oral e nem dá certo a terapêutica injetável, aí a gente vai para a prótese. Tá, como é que é essa prótese? Tá. A prótese, ela fica dentro dos corpos cavernosos. Então, você imagina que como não está chegando sangue lá para esses músculos, a gente coloca um dispositivo dentro desse corpo cavernoso. Então, hoje a gente tem basicamente 2 tipos de prótese. A prótese semirrígida, que é aquela em que o pênis fica armado. Você pode dobrar essa prótese e guardar, mas o pênis ele fica armado, tá? E a gente é chamada semirrígida. E a gente tem a prótese autoinflável, ou de 3 elementos, que é uma prótese em que você fica com um dispositivo no saco e você bombeia e essa prótese ela levanta na hora que você quer penetrar a parceria. Como se fosse um brinquedo, né? Um brinquedo. Que coisa interessante. Então, na verdade, é a prótese mais moderna, né, que a gente vem utilizando. Geralmente essa prótese ela não é coberta pelos planos de saúde. Isso que eu ia perguntar, é caro? É caro. É uma prótese que custa em torno de R$70 mil, essa prótese, né? Atenção, R$70 mil. Mas vale para a gente ter uma vida sexual adequada. Mas antes que valha, você vai cuidar da sua mente, para que a sua mente evite ter estresse, evite ter qualquer tipo de problema, para que você sempre tenha, né, uma ereção bacana. Então, mas enfim, eu acho que quem realmente quer investir é a melhor prótese, porque é a prótese autoinflável, mas eu já coloquei também prótese semirrígida e dá tudo bem. Dá tudo certo. É uma prótese que dura muito tempo também. Tá. Doenças como diabetes, hipertensão, isso pode influenciar na ereção do homem? Com certeza. Ciro, hoje a gente vive uma pandemia de obesidade masculina. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais com excesso de peso. Isso tem levado a diversas complicações na saúde do homem. Aí a gente fala em diabetes, a gente fala em hipertensão, a gente fala em colesterol elevado, a gente fala em queda dos níveis hormonais da testosterona, que é o principal hormônio do homem. Então, isso vem tudo no pacote. Então, hoje as pessoas estão com um estilo de vida que realmente vem prejudicando não só a qualidade de vida do homem, mas também a vida sexual. Então, você imagina que um paciente diabético, ele faz agressão nos vasos sanguíneos de todo o corpo. Então, esse paciente diabético, ele tem mais tendência, por exemplo, a infartar, a ter AVC,
e eu tenho que esses vasos sanguíneos lá do pênis, eles são afetados. E aí é mais importante a gente investir na modificação do estilo de vida desse homem. Colocar esse homem Exatamente. para ter acompanhamento nutricional, para fazer atividade física, Academia. para ter uma qualidade de sono adequado, para ser acompanhado realmente por um profissional que veja esse paciente de uma maneira global, que é isso que a gente tenta trazer lá na nossa prática clínica lá do consultório. Tá. E a idade influencia nisso? Porque, assim, hoje em dia não tem muitas doenças que tem, por exemplo, catarata. Catarata tem gente que faz com 50 anos, com 55. Eu, por exemplo, vou fazer agora com 63. Estou no lucro. Tem isso também, a questão da idade pode influenciar na função erétil? Ou você já viu casos com um homem de 20 anos, por exemplo, que tem essa disfunção erétil? Sim, eu sempre falo que a disfunção erétil realmente ela não escolhe idade, tá? Legal. Então eu pego desde jovem com 18 anos até gente com 80 anos querendo melhorar a vida sexual. É óbvio que no paciente mais jovem a causa psicogênica disparada é a principal causa. Mas a gente sabe que hoje, acima de 40 anos, homens acima de 40 anos, 50% deles apresentam algum grau de disfunção erétil. Seja um grau leve até o grau avançado. A partir de 40 anos, metade dos homens apresentam algum grau de disfunção erétil. Tá? Então tem gente que vai ali levando um grau leve e tem gente que já tem graus moderados a graves de disfunção erétil. Eu acho que tudo isso é bem variável mesmo, né? Por exemplo, eu tinha conversado antes, já um tempo atrás, com o meu médico, com o Dr. Marcelinho Neves, que você conhece, é claro. Sim. Né? E eu tenho um problema de disfunção, que é o meu problema de hiperplasia benigna da próstata. Né? Para quem não sabe, hiperplasia benigna da próstata, é bom explicar sempre. O homem pode ter também, independente de idade. Né? Na verdade, depende de idade. Esse já depende de idade, né? Depende de idade. A próstata, ela cresce, né? Que não tem nada a ver com câncer. Isso. Tá? É só que ela cresce e acaba a tua caixa d'água descendo um pouquinho xixi, daqui a pouco desce de novo, e você acaba acordando 3, 4 vezes na noite. Isso incomoda, você tem um sono ruim, blá, blá. Eu já trato já há alguns anos com Combodart, né? Mas que eu estou conversando esse assunto que é sobre disfunção erétil também, que o doutor falou para mim, olha, pode acontecer no seu caso, ou no caso de todos os pacientes que tomam Combodart, você pode sentir o prazer e não sair orgasmo nenhum, não sair nada líquido, tá? Ou como pode acontecer de sair, né? Inclusive, no meu caso, foi muito... E também da disfunção erétil em termo. Na verdade, deixa eu só explicar direitinho. A gente tem duas doenças da próstata, né? A gente tem um câncer de próstata, imagina uma tangerina. Sim. Na casca, a gente tem um câncer. Certo. E como se fosse na parte central que a gente tem a hiperplasia prostática da próstata, que é a principal doença da próstata no homem. Então, esse problema que você apresenta, que é um crescimento que acontece com a idade, ou seja, à medida que o paciente vai envelhecendo, essa próstata vai aumentando e vai empatando a urina de sair de maneira adequada. Então, no seu caso, você está fazendo um tratamento medicamentoso, que é o Combodart, que é a junção de duas substâncias, né? A tanzolosina, que vai afrouxar a saída da urina, e a dutasterida, que é um medicamento que vai reduzir o volume dessa próstata, fazendo com que a urina saia de maneira mais fácil. O que é que acaba acontecendo? O componente da tanzolosina vai fazer o que a gente tem a chamada ejaculação retrógrada. Ou seja, em vez de o líquido sair quando você ejacula, ele acaba voltando para dentro da bexiga. É a famosa ejaculação seca. Você tem um prazer, tem um orgasmo, mas acaba não saindo. E a dutasterida tem uma característica de dar uma redução da libido. Da libido, O que é libido, gente? É desejo. Então, às vezes, você vai ter uma redução de libido em 5% dos casos. E quando não acontece essa redução nunca? E aí, mas a gente sabe hoje também, Ciro, que libido é altamente variável. Da cabeça. Depende de vários aspectos. Depende se você está estressado, se você está dormindo bem, se você está preocupado com o teu relacionamento, se você está com crise financeira. Então, eu falo para o meu paciente hoje que hoje o principal fator que afeta a libido é estresse. Quanto mais estresse, menos libido. Então, assim, eu falo para os meus pacientes, relaxem, senão vocês não vão gozar. Exatamente, relaxem, porque para que fique tudo bem, por mais que tenha, porque todo mundo tem estresse, todo mundo tem problema. A gente tem que negociar esse estresse, né? A gente tem que equilibrar, tudo na vida é equilíbrio, né? Agora, problemas cardiovasculares, por exemplo, isso pode também trazer a disfunção erétil? Sim, com certeza. Então, você imagina um paciente que já tem infartado, né? Tá.
Da mesma forma que aquele vaso sanguíneo lá do coração, por exemplo, uma safena numa mamária, por exemplo, que foi afetada, aquele vaso que foi afetado, na verdade o paciente apresenta doença em todos os vasos do corpo, inclusive nos vasos do pênis. Então, aquele sangue ele já não chega com tanta força quanto chegaria num paciente saudável. Então, eu digo que o paciente tem uma doença vascular geral. Então, na verdade, geralmente o paciente que infarta, ele realmente pode ter também um comprometimento na função erétil. E aí hoje a gente tem, por exemplo, essa máquina de ondas de choque que vai fazer uma neovascularização. O que é isso? Ela vai formar vasos sanguíneos novos para que esse paciente possa ter uma ereção. Porque eu sempre falo, ereção é fluxo de sangue. Quanto mais sangue chega no teu pênis, melhor é a ereção. E isso é uma pergunta também que eu ia dizer, porque existem, todo mundo comenta isso, né? Porque quem tem o pênis muito grande e o sangue não chega e não fica ereto, isso pode vir a acontecer? Sim, na verdade a gente tem que ver o seguinte, tem que ver se esse sangue ele está chegando e ele está ficando. Eu sempre gosto de explicar muito para os meus pacientes o seguinte, imagina que eu tenho uma torneira aberta, que é como se fosse a nossa artéria para entregar o sangue, mas que eu tenho um ralo. Tá. Se esse ralo for muito grande, não fica água ali dentro da cuba. Esse ralo são as nossas veias. Certo. Né? Então, às vezes, para segurar o sangue dentro do nosso pênis, eu preciso que esse mecanismo das veias eles estejam funcionando muito bem. E o que é que faz esse mecanismo das veias não funcionar? Para diabetes, por exemplo, é um negócio que faz esse sangue escapar. Então, é por isso que às vezes eu recebo o paciente, doutor, eu começo super bem na relação, e aí do meio para outro... Cai, né? E aí a gente vai ter que investigar, existe um exame que chama Doppler. O Doppler é um exame que eu injeto uma substância no pênis e eu avalio como é que está todo o fluxo sanguíneo desse pênis. Eu analiso se esse sangue está chegando, né? E analiso se esse sangue também está ficando represado durante o mecanismo da ereção. Então, hoje existe, tudo existe forma da gente diagnosticar e colocar para o paciente o melhor tratamento. Tá. Quando eu abri o programa, eu falei sobre 13 centímetros, né? 13 centímetros é um tamanho padrão. É realmente um tamanho padrão ou não? Ou pode ser 12 ou 14? Como é que é isso? Sim. Na verdade, quem fez esses estudos aí sobre o tamanho padrão foi a Carmita Abdo, que é uma grande pesquisadora na parte de sexualidade masculina aqui no país, mas que novos estudos precisam ser feitos para realmente a gente comprovar, pegar um número de casos maior e fazer essa comparação, tá? Eu sempre falo para os meus pacientes que existe uma variação muito grande, né? Você imagina que o Brasil ele é um país com tamanho continental. Sim. Então a gente tem uma variação muito grande, existe uma miscigenação muito grande da população. Mas realmente esse é o tamanho que saiu nos principais estudos, tá? E a gente tem que ver a forma como foi feito esse estudo, se foi esticado, se foi no estado flácido. Então existem muitas variações. Eu sempre falo para os meus pacientes, está na dúvida, gente, procura um médico, urologista, para a gente analisar, porque assim, a gente passa o dia vendo, então a gente sabe... Sabe o que está acontecendo. Sabe o que está. Mas assim, eu sempre falo que para tudo hoje existe uma solução. Antigamente, antes da era pré-preenchimento peniano, a gente não tinha muita coisa a fazer. Hoje a gente tem o preenchimento peniano, hoje a gente tem a faloplastia, que é a cirurgia que a gente consegue descolar o ligamento lá do pênis, e a gente consegue ganhar lá 2 centímetros, e a gente também tem um extensor peniano, Ciro, é algo que eu uso também na minha prática. Mas eu prefiro muito mais fazer uma tentativa dessa não invasiva como um extensor, antes de ir mesmo para uma cirurgia. Tá, é isso que eu falei de não invasiva, por exemplo, eu pergunto, quando a terapia com injeções e com próteses, ela é indicada, tá? Assim, você indicaria em qual sentido? Eu vou fazer essa com a prótese peniana, eu vou fazer com injeção. Como é que é isso? Como eu te falei, a gente tem 3 linhas de tratamento. O tratamento de primeira linha, que é o comprimido, e o paciente falhou, vamos supor, não deu certo, um diabético, por exemplo. E aí a gente vai para a injeção. E aí o paciente, doutor, tá tudo bem, ou então, não, doutor, eu não tenho prática de aplicar, eu sou idoso já. E aí a gente vai para a prótese. Tá? Então eu sempre gosto de respeitar e oferecer para o paciente todas as linhas de tratamento que eu tenho, principalmente porque a cirurgia da prótese, ela é uma cirurgia invasiva, ela é uma cirurgia de pelo menos médio porte, ela envolve a colocação de um dispositivo que fica no corpo. Fica no corpo. Né? Apesar de que hoje a gente toma todos os cuidados, faz antibiótico na hora, mas enfim, é uma cirurgia, geralmente num paciente mais idoso. Mas é perigosa?
Olha, eu digo que é um procedimento de médio porte. Médio porte, né? tá. A gente não, eu sempre falo para os meus pacientes que não existe nada 100% na medicina. Então, toda cirurgia a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente porque os pacientes que fazem esse tipo de procedimento já são pacientes ali de meia idade, então às vezes já tem alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes, algum problema do coração. Então, assim, todo procedimento requer bastante cuidado, né, sobre isso. Agora, uma pergunta que eu acho que é bem importante para todos vocês, para todo mundo que está assistindo, como você falou assim, é uma cirurgia cara? Mas o paciente, ele consegue diminuir isso com assistência médica ou no SUS, alguma coisa, ou não tem, só no particular? Tá. Na verdade, existe, né, essa cirurgia no serviço público, mas óbvio que no serviço público a tendência é que a gente primeiro trate as doenças. Não que isso não seja uma doença, porque eu acho que hoje, para a gente ter uma saúde completa, a nossa saúde sexual também tem que estar legal. Certo. Mas a tendência é que no SUS a gente dê vazão aos casos mais graves. Então, por exemplo, se você tem um câncer para tratar e tem uma disfunção erétil, você vai tratar o câncer. Do câncer, né? principalmente. A colocação de prótese peniana pelo convênio, ela é permitida, né? Então, o convênio, ele paga essa prótese, ele não paga a prótese autoinflável, que é essa que eu falei, em torno de 70 mil. Mas a prótese semirrígida, o convênio paga, e isso acontece, e dá pra gente resolver isso sim. Beleza. Pois olha, vamos voltar já já com o Ciro Santos Convida. Vamos botar uma pausinha aqui, mas o comercial, é claro. Já já a gente volta com o programa Ciro Santos Convida. Fiquem aí. Como eu tinha dito para vocês, voltamos e com novidades. Vamos lá. Diz aí, doutora Jéssica. Oi, Ciro, tudo bem? Hoje eu tenho uma novidade para todos vocês. Vamos falar sobre banhos energéticos. Primeiramente, eu queria falar sobre o banho da prosperidade. É bem simples de fazer e eu vou ensinar agora. Você vai pegar um punhado de cada ervazinha que eu estou falando. Primeira erva, louro. Você coloca um punhadinho de louro na água fervendo. Depois, coloca uma flor branca. E terceiro, o alecrim. Deixa esquentar bem. Quando entrar em decocção, você abafa e espera ficar morninho. E pode tomar esse banho de cabeça até os pés. O segundo banho, vamos supor que você queira para o amor. Para o amor também eu tenho uma receita maravilhosa. Vai ser canela, uma canela só, tá? É bem simples. Uma canela, um cravo pequenininho e também